Um autor que a gente pode destacar é o Peter Singer, que é um filósofo australiano, ele é professor nos Estados Unidos e autor, entre outras obras, né, dos livros Libertação Animal, de 1975, e Ética Prática, de 1979. Ele atua principalmente na área da ética prática, e a abordagem utilizada pelo Peter Singer é a abordagem utilitarista. O que é o utilitarismo? O utilitarismo começou com o pensador britânico Jeremy Bentham, e uma das principais características, né, da ética utilitarista é avaliar, analisar o valor da ação ética de acordo com as consequências, aquilo que vai resultar. Então, o valor moral de uma ação é medido pelas consequências dessa ação. Seria possível fazer um cálculo, que Bentham diria, né, um cálculo de felicidade, somando a dor e o prazer que resulta das ações para chegar numa equação que vai me dizer se aquela ação vale a pena fazer ou não. Quase como uma expressão matemática de grau de felicidade. Para o Bentham, todas as fontes de prazer teriam o mesmo valor, então por isso que essa matemática não seria muito complicada. Então, se alimentar uma boa refeição ou ler poesia, para ele teria a mesma validade, o que também resulta na ideia de que todos os seres humanos são iguais, fundamentalmente, e a felicidade é acessível a todo mundo. Nesse cálculo do benefício, né, e do malefício das ações, Bentham dizia que cada um conta como um e ninguém como mais de um. Então, todos os interesses têm que ter o mesmo peso do nosso interesse. Posteriormente, outro pensador utilitarista, o John Stuart Mill, vai desenvolver algumas ideias do Bentham no seu livro Utilitarismo. Com relação ao Peter Singer, né, ele vai aplicar isso em várias áreas. A gente vai destacar especialmente a área ambiental e os direitos dos animais. Então, o Peter Singer vai dizer que não interessa se a dor é minha, de outra pessoa ou de um animal, né? Os padrões éticos, eles têm que ser justificados com base na compatibilidade do meu interesse com princípios éticos mais gerais. Então, a ética tem que respeitar um princípio básico de igualdade e tem que considerar todos os interesses envolvidos de uma maneira mais igual possível. Então, a ética precisa exigir a universalidade e a imparcialidade dos juízos. Os juízos éticos, então, eles têm que ir além dos meus interesses, além das minhas preferências pessoais. Todos os interesses têm que ter o mesmo peso. E as decisões éticas, além disso, têm que levar em conta, assim, né, como aquelas opções, né, de ação vão afetar todo mundo. Então, ao analisar as alternativas, é preciso pensar em como todas as pessoas vão ser afetadas por aquela ação. No caso do meio ambiente, né, na sua obra Ética Prática, o Peter Singer vai aplicar essa moralidade, essa ética utilitarista em várias áreas, tratamento das minorias étnicas, né, igualdade para as mulheres, o uso dos animais tanto em pesquisa quanto para a nossa alimentação, preservação do meio ambiente, temas delicados como aborto, eutanásia e questões até que passam pelo lado da economia, né, se os ricos têm obrigação moral ou não de auxiliar os mais pobres, etc. Com relação ao meio ambiente, o que a gente tem, né, o Peter Singer vai destacar isso, é que a tradição no Ocidente, que remonta a Aristóteles, a Bíblia, aos filósofos medievais, é a tradição que diz que a natureza ela é subalterna, ela é subjugada pelo ser humano, é um direito do ser humano fazer isso, e não haveria jeito do ser humano pecar contra a natureza. E só o ser humano é que tem valor moral. Então, a ação do ser humano para com a natureza não deve ser objeto de análise e nem de reflexão ética ou moral. Essa ética, que acaba sendo, né, completamente centrada no ser humano, ela só é boa para a natureza quando a preservação da natureza bate com os interesses dessa visão, né, dos interesses éticos, estéticos ou biológicos que essa visão abarca, e os benefícios dela, então, não vão ultrapassar 2, 3 gerações futuras, né? É tudo muito a curto, médio prazo.
O Singer, então, ele critica essa visão, ele vai dizer que todas as vidas têm valor intrínseco, não só a vida humana. É preciso levar em conta todos os seres sencientes. Ser senciente é o ser que é capaz de ter percepções conscientes. E aí o Peter Singer vai continuar, né, refletindo e pensando, mas tá, e as criaturas que não são sencientes, as criaturas que não têm percepções conscientes, será que elas entram? E aí existe uma abordagem chamada ecologia profunda que vai defender que a biosfera tem que ser preservada integralmente, que as espécies, os sistemas ecológicos, sejam animados ou inanimados, tudo isso tem valor, tudo tem direito de existir. Aí o Singer vai perguntar, se todas as coisas vivas e mesmo as não vivas são todas parte de um sistema, de um todo que está todo interligado, como é que isso vai me ajudar a estabelecer que todo mundo tem o mesmo valor intrínseco? E aí uma resposta possível é a ideia de que todas as coisas vivas têm um papel no ecossistema. E aí o Singer vai perguntar, tá, mas e qual que é o papel do indivíduo? Qual é o papel do indivíduo diante dessa sobrevivência do ecossistema? O fato todos os organismos serem parte de um todo interrelacionado, né, como essa ecologia profunda propõe, não indica que todo mundo tenha um valor intrínseco e menos ainda que todos tenham um valor equivalente. Todo mundo faz parte daquele conjunto, mas isso não significa dizer que tudo tem o mesmo valor. E aí por isso que o Singer vai dizer que a ética da ecologia profunda não oferece uma resposta adequada, uma resposta pertinente à pergunta sobre o valor das vidas individuais dos seres vivos, de cada um, né, de cada ser. Então, o Peter Singer vai propor que é preciso demarcar uma fronteira, demarcar uma linha ali, fazer uma distinção entre seres sencientes e não sencientes, para que seja possível, então, avaliar quais interesses são moralmente significativos e quais interesses não são moralmente significativos. E aí, Peter Singer vem com uma proposta diferente de uma outra, né, uma nova ética ambiental. Ele vai dizer que atualmente a gente está enfrentando ameaças à sobrevivência da humanidade e do próprio planeta que a gente não tinha contato com elas há até poucos séculos. Né? O crescimento demográfico desenfreado, o esgotamento, a destruição dos recursos naturais, a destruição do meio ambiente. E não existe ainda uma ética que nos ajude a enfrentar esse problema. E é um problema muito urgente, não dá para esperar o desenvolvimento de um sistema ético que é sempre muito demorado, é preciso acelerar, correr com isso. É preciso, então, uma ética que leve em conta os interesses de todos os seres sencientes, inclusive as gerações futuras, que nem estão aqui ainda. Uma ética que vai incluir uma estética de apreciação dos lugares naturais que ainda não foram tocados pelo ser humano, que defenda a conquista da satisfação, né, das pessoas e realização para além dos bens materiais, do consumo, que seja mais focada nas relações afetivas, nas relações interpessoais, na reutilização, na reciclagem, na frugalidade, né, na simplicidade da vida material, um consumo energético, uma produção mais responsáveis por parte da indústria, um entretenimento que não prejudique o meio ambiente. Então, Singer com isso vai se posicionar contra esse crescimento demográfico desenfreado, consumismo, desperdício, e vai defender que a economia tem que levar em conta o impacto ambiental da produção e do consumo. Né? Citando o Peter Singer, tal ética consideraria cada ação prejudicial ao meio ambiente eticamente duvidosa e francamente errada toda e qualquer ação que fosse desnecessariamente prejudicial. Com relação aos animais, a reflexão do Peter Singer segue o mesmo padrão, o mesmo rumo. Né? Ele vai dizer que não existe justificativa racional para excluir os interesses dos outros animais nas nossas preocupações éticas. Só tem uma justificativa e ela não é racional. É o especismo, é fazer uma discriminação baseada na espécie. Mas no final das contas, a dor é dor, independente de ser de um animal senciente ou do ser humano. O que a gente tem em comum com os animais, né, a consciência, a sensibilidade, para o Singer, é o suficiente para incluir os animais como interessados nas ações morais humanas. Os interesses dos animais, então, devem contar para a análise das consequências das nossas ações. O sofrimento dos animais só seria aceitável em situações muito excepcionais, quando não é possível outra forma de extrair benefício daquilo e o benefício também extraído
seria aplicável a um grande número de pessoas. O Singer, então, propõe uma ética utilitarista aplicada aos demais seres sencientes também. O princípio da igualdade, ele vai reforçar, não significa tratar todo mundo do mesmo jeito. A proposta é ter igual consideração. O que significa isso? Um tratamento diferente, direitos diferentes, mas igual proteção, igual respeito aos diferentes interesses dos seres sencientes. Igual consideração, então, significa dar para cada ser, né, possibilitar que cada ser tenha aquilo que é necessário para ele viver bem.